Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pichelo da Silveira. Este é o canal Resenha Forense, de volta com a nossa playlist de bioética, mais precisamente com o nosso estudo da metafísica de Aristóteles. Se você gosta do canal, se inscreva, curta o vídeo e ajude a gente no Apoia-se ou qualquer outra plataforma que eu colocar aqui depois de ajuda coletiva, tá bom? Bem, eu tô no quinto ponto do livro 1 da metafísica, tá? Então, vou organizar a playlist aí depois. Sigam desse jeito. E tentem sempre manter a harmonia entre o que você assiste aqui, né, que é, digamos assim, o comentário à metafísica sequinha, né, de minha parte, com a playlist também, ou melhor, com os vídeos, né, dos comentários do Giovanni Reale e também de Santo Tomás de Aquino, a própria metafísica de Aristóteles. Aí vai ficar mais fácil, né? Tenta sempre deixar sincronizado, ok? Vamos lá então, ponto 5 do livro 1 da Metafísica. Aristóteles, lembrando que eu uso aqui a versão com a tradução do Edson Bini, tá? Editora EdPro, tá bom? Aristóteles, então, diz que os filósofos pitagóricos somaram esforços pelas matemáticas, sendo os primeiros a lograrem o desenvolvimento de tais ciências. Passaram a estudá-las ao ponto de acreditarem que os princípios da matemática seriam os princípios de tudo. Sendo os números até naturalmente os primeiros desses princípios, os pitagóricos acabaram por imaginar que poderiam detectar nos números analogias com o que é e vem a ser, esta e aquela propriedade do número sendo justiça, e esta ou aquela alma e inteligência, uma outra oportunidade, e analogamente, pelo menos está assim na versão que eu coloquei aqui no meu texto, depois eu vou ver se eu corrijo, mas e analogamente, mais ou menos com todo o resto, e mais uma vez que perceberam posteriormente que as propriedades e proporções das escalas musicais são baseadas nos números, e visto que parecia claro que todas as outras coisas tinham toda a sua natureza moldada nos números, e os números são as primeiras coisas em toda a natureza, supuseram ser os elementos dos números os elementos de todas as coisas, e todo o céu uma escala musical e um número. Isso aqui está na página 53 a 54 da Metafísica. Deixa eu só ver se a palavra é analogamente ou analogicamente. Só um segundinho. Página 53 a 54. Tá certo, analogamente. É assim que está escrito. Muito bem, vamos adiante. Como se percebe, Aristóteles nota, então, que o pensamento filosófico dos pitagóricos depende estritamente das suas investigações matemáticas. Eles puseram os números e as características dos números, pares e ímpares, como princípios das coisas e das qualidades das coisas, como escreve Giovanni Reale nos comentários da Metafísica de Aristóteles. Uma nota relevante aqui que eu fiz questão de colocar na versão escrita da resenha, o link está aqui embaixo também, tá? Para quem quiser ler também. Aqui nesse trecho, né, página 54 agora, Edson Bini, que é o tradutor, sugere que no trecho escala musical pode haver leitura também para harmonia, já que no texto grego há o vocábulo com algumas letrinhas ali gregas que eu não sei pronunciar, pelo menos não ainda, sendo traduzível para harmonian. Deixa eu ver se é sem a letra H mesmo, do jeito que eu coloquei na resenha. É a nota de rodapé número 38 da página 53, 54 na verdade. Harmonian, sem H, é assim mesmo, tá certinho na resenha. E explica ainda Edson Bini que para os pitagóricos, Aristóteles e, numa palavra, para os gregos antigos, a música ou a harmonia era uma das matemáticas, ou seja, uma ciência especulativa e não uma ciência produtiva, no sentido de arte, né, na terminologia aristotélica. Lembrando que o sentido de arte é explicado já no primeiro vídeo aqui da resenha de metafísica. Isso, quem disse foi Edson Bini, tá? Não é Aristóteles falando, não. Voltando à nossa resenha. As relações musicais, para os pitagóricos, eram reduzíveis a relações numéricas, como se segue. A oitava consiste na relação de 1 a 2, a quinta na relação de 2 a 3 e a quarta na relação de 3 a 4, como diz Giovanni Reale, citando o comentário à metafísica de Alexandre. Os pitagóricos também tinham um recurso importante de preenchimento de lacunas, por assim dizer, né?
é que se houvesse qualquer buraco, entre aspas, na sistemática de raciocínio deles, então havia certo tipo de preenchimento, de explicação, que acabava dando uma concatenação integral para esse sistema, né, para essa linha de raciocínio. Se tudo é número, você consegue trabalhar com os números, manejá-los para explicar uma realidade até universal, digamos assim. Só que o propósito do filósofo, no caso aqui de Aristóteles agora, nem é encarar como que os pitagóricos faziam isso, né? Na verdade, o que interessa nesse tanto da discussão agora na metafísica é saber como eles supunham as causas e como as causas pitagóricas podem se enquadrar, então, no sistema metafísico aristotélico, no estudo das causas aristotélicas. Na boa e, na minha opinião, perfeita, a melhor síntese que eu encontrei dessa questão, no caso aqui de Giovanni Reale, abre aspas, todas as coisas sensíveis, segundo os pitagóricos, particularmente as celestes, como logo em seguida ele especificará, são redutíveis a número. Portanto, se todas as realidades não físicas, que é o primeiro grupo, todas as realidades musicais, segundo grupo, e todas as realidades físicas e celestes, terceiro grupo, são redutíveis a número, então tudo é redutível a número e os princípios dos quais derivam os números são os princípios dos quais tudo deriva. Na nossa resenha, nessa citação do Giovanni Reale, eu coloquei em negrito, dentro desse trecho eu coloquei algumas palavras em negrito para formar um novo texto, que reduz a ideia. Olha só, se todas as realidades são redutíveis a número, então tudo é redutível a número, e os princípios dos quais derivam os números são os princípios dos quais tudo deriva. Seria esse, então, um sistema pitagórico, por assim dizer. E, de fato, explica Santo Tomás de Aquino, também no comentário à Metafísica de Aristóteles, os pitagóricos parecem afirmar que o número é o princípio dos entes enquanto número, e que as paixões do número são como as paixões dos entes, são como as paixões dos entes, como dos estados, se por paixões entendermos os acidentes transitórios e por estados os acidentes permanentes. Assim, afirmam que a paixão pela qual um número é denominado par é a justiça em razão da igualdade de divisão, porque tal número é dividido igualmente em 2 até a unidade, como o 8 em 2, e de 4 o 4 em 2, de 2 e o 2 em 2 unidades. Ficou meio Dilma o jeito que eu falei, mas vamos que vamos. E, de modo semelhante, comparam os acidentes das coisas com os acidentes dos números. Numa única frase, e agora citando Mário Ferreira dos Santos, são números que ordenam a constituição do universo, né, entre os pitagóricos. A etiologia do neopitagorismo, do platonismo pitagorizante, foi prosseguida por muitos pitagóricos, conjuntamente com investigações matemáticas e cosmológicas. E partindo de princípios matemáticos, a cosmologia pitagórica explicaria a origem do todo, do maior ao menor, como sintetiza Ana Pádua Casoretti. Por outro lado, há quem procure questionar essa redução total aos números dos pitagóricos. Isso não é tão frequente, mas eu achei um texto muito interessante de um autor que, se eu não me engano, é russo. O nome dele se escreve assim, Leonid J. Eu não sei nem pronunciar, Zmud, né? Seria Z-H-M-U-D. Acho que ele é russo, tá? É Leonid, então, J. Z-H-M-U-D. Ele tem um texto assim intitulado. Ele pergunta, né? All is number, né? Tudo é número? Claro, ele está falando dos pitagóricos. E ele manifesta nesse texto o problema da falta de referências diretas das obras originais, não só do Pitágoras, mas também dos pitagóricos, né? Ele questiona, olha, de quais fontes a gente pode saber então que Pitágoras e os que vieram depois de Pitágoras, como pitagóricos, deduziram todo o mundo pelos números, né? Em inglês, ele diz assim, from what sources it is known that Pythagoras, não sei como pronuncia em inglês, mas it is known that Pythagoras, and after him, Pythagoreans had deduced all the world from number. Né? De quais fontes a gente sabe, então, que os pitagóricos realmente reduziram tudo a números? E vale notar, só para dar um exemplo, que os comentários de Aristóteles a respeito dos pitagóricos, né, ele tinha um tratado a respeito de Pitágoras. Desgraçadamente, essa obra sumiu, né? Desapareceu, a gente não teve acesso. Pouca coisa, de fato, chegou até nós de Pitágoras. A gente tem muito comentário da obra, mas não a obra em si, né?
E o próprio Aristóteles não teve elementos para diferenciar o homem de Pitágoras das ideias dos pitagóricos. Não é possível, portanto, falar do pensamento de Pitágoras considerado individualmente, e sim do pensamento dos pitagóricos considerados globalmente, como escreveram Giovanni Reale e Dario Antiseri na História da Filosofia, que aliás o meu amigo Aldrin, do canal do Aldrin, está comentando. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ou melhor, vou deixar nos comentários fixos aqui, dá uma olhada lá. Se inscrevam no canal dele também. Aliás, segundo parece, era oral até o ensino de Pitágoras, então por isso não se encontra traço de seus escritos. Das suas teorias chegaram até nós apenas fragmentos recolhidos em apontamentos de discípulos e também as referências do próprio Aristóteles, que as contestou, como escreveu um italiano, filósofo do direito, chamado Giorgio Del Vecchio. Mas não é pecado confiar, na minha opinião, na tese majoritária, sustentada por grande parte de escritores, a exemplo do grande Mário Ferreira dos Santos, autor, aliás, de um livro chamado Pitágoras e o Tema do Número. Então é muito forte essa relação do pitagorismo, por assim dizer, com o problema do número, ou pelo menos do número como uma explicação de causas. Afirma-se até que, para os pitagóricos, a justiça é a relação aritmética, uma equação ou igualdade. À luz desta concepção, eles deduzem o conceito de retribuição, de troca, de correspondência entre o fato e o tratamento adequado dele. Encontra-se nesta concepção, a qual se aplica igualmente à pena, o germe da futura doutrina aristotélica da justiça, como escreveu, mais uma vez citado aqui, o italiano Giorgio Del Vecchio. De qualquer maneira, Mário Ferreira dos Santos, mais uma vez citado, entende que Pitágoras afirmava que todas as coisas finitas podem ser vistas triadicamente. O três preside-as como começo, meio e fim ou término. Uma primeira corrente de pitagóricos, voltando aos comentários da metafísica em si, do Aristóteles, mas uma primeira corrente de pitagóricos acabou sustentando que o número seria um primeiro princípio. O número compunha, assim, a matéria das coisas e suas propriedades e estados, par e ímpar, o primeiro ilimitado, o segundo limitado. E como escreveu Tomás de Aquino, o par é princípio do infinito e o ímpar o princípio do finito, como dito no livro 3 da Física de Aristóteles, claro, porque o infinito nas coisas parece principalmente se seguir da divisão do contínuo. Claro, isso aqui não é Santo Tomás defendendo essa ideia, ele está mostrando como essa ideia se manifesta ao comentar a metafísica de Aristóteles. Uma segunda corrente, lá dos pitagóricos, dessa escola, portanto, propunha os famosos 10 princípios, que Mário Ferreira dos Santos chama de polaridades. O primeiro, limitado versus ilimitado, digamos assim. O segundo, ímpar e par. O terceiro, unidade e pluralidade. Quarto, direito e esquerdo. Quinto, macho e fêmea. Sexto, repouso e movimento. Sétimo, reto e curvo. Oitavo, luz e escuridão. Nono, bem e mal. E finalmente, décimo e último lugar, quadro e oblongo. Quanto aos polares, macho e fêmea, o Tomás de Aquino escreveu o seguinte: olha, por isso os pitagóricos atribuíram ao par o infinito e ao ímpar o finito. E porque o finito é pela forma, que possui potência ativa, dizem que os pares são fêmeas e os ímpares machos. E na díade ali entre quadro e oblongo, ou melhor, na díade entre eu achei que faria um comentário, desculpe, sobre quadro e oblongo, porque o rodapé está ali, mas na verdade eu só coloquei a referência do próprio Aristóteles, pelo que peço desculpas então pelo equívoco e avanço na leitura da resenha. Essa lista aí dos 10 princípios pitagóricos ou polaridades pitagóricas encerra a assim chamada tábua pitagórica dos 10 contrários, como coloca Giovanni Reale. Aristóteles diz que quem teria especulado nestes termos seria Alcmeão de Crotona. Eu acho que é assim que pronuncia, mas há variantes, tá? Alguns escrevem Alcmeão, por exemplo. Mas ele era um contemporâneo de Pitágoras. Diz então Aristóteles, ou ele especulou nos mesmos termos, ou ele obteve essa teoria deles, ou eles a obtiveram dele. Então não se sabe quem pegou de quem, uma vez que Alcmeão viveu durante a velhice de Pitágoras. E suas doutrinas eram muito similares às deles. Ele diz que a maioria das coisas no mundo humano está em duplas ou pares.
Por outro lado, diferentemente dos pitagóricos, Alcmeão apenas indicou sugestões imprecisas quanto aos outros exemplos de contrários, enquanto aqueles expuseram a quantidade dos contrários e o que são. Abstraídas essas pequenas sutilezas, ambos, né, parecem reconhecer seus elementos como materiais, uma vez que declaram serem estes os constituintes originais dos quais a substância está moldada e composta, tendo-os como suas partes inerentes, como coloca Aristóteles. A proposta de Aristóteles, agora, é expor essa terceira opinião dos pitagóricos, dizendo que Alcmeão de Crotona parece manter a mesma doutrina que afirmaram os pitagóricos. De fato, ou recebeu essa doutrina dos pitagóricos, ou os pitagóricos receberam-na dele. Seja qual for o caso, muitos enunciados são semelhantes aos dos pitagóricos, como comenta Tomás de Aquino. E aqui o nosso tradutor Edson Bini avisa que substância está aí com aquele sentido de primeira das categorias aristotélicas, vinculadas ao sujeito e ao ser. A passagem é importante porque é com esse levantamento aí, né, com essa, digamos assim, com esse compêndio, que Aristóteles explica o seguinte: olha, agora podemos compreender suficientemente o que queriam dizer aqueles antigos que ensinavam que os elementos da natureza constituem uma pluralidade. Outros, todavia, teorizavam acerca do universo como se esse fosse só uma entidade. Mas suas doutrinas não são todas semelhantes, tanto no tocante à excelência que apresentam, quanto no que diz respeito à conformidade com os fatos da natureza. De qualquer maneira, dentro da investigação que fazemos agora na metafísica de Aristóteles, ele, o filósofo grego, avisa que não há relevância prática na discussão dos ensinamentos daqueles pensadores pitagóricos, uma vez que eles, ao suporem uma unidade, não demonstraram ao mesmo tempo que o ser é gerado tanto a partir da unidade como da matéria, como fazem alguns filósofos da natureza, mas apresentam uma explicação diferente, visto que os filósofos da natureza, de qualquer forma, assumem também o movimento ao explicarem a geração do universo. Esses pensadores, contudo, sustentam que o universo é imutável, como se lê da metafísica. De qualquer maneira, Aristóteles identifica em Parmênides a visão da unidade una como uma fórmula limitada, e em Melisso a visão a visão da una enquanto matéria ilimitada. E aqui duas notas importantes. Uma primeira nota: o de Parmênides entendido como forma. O parmenidiano é aproximável da forma enquanto é limitado e finito, como escreveu Giovanni Reale. E aí Tomás de Aquino escreve o seguinte: Parmênides parece tratar a unidade segundo a razão, isto é, pela forma. Com efeito, argumentou o seguinte: o que é além de ente é não ente, e o não ente é nada. Logo, não há nada além do ente, mas ente é uno. Logo, além do uno, nada há. Fica claro que ele considerava a noção mesma de ente, que parece ser uno, porque não é compreensível que algo adicionado à noção de ente o possa diversificar, pois o que se adiciona ao ente precisa ser externo. Ora, qualquer coisa assim é nada. E aí, quanto a Melisso, mais uma vez citando os dois autores aqui, né? Primeiro, o Giovanni Reale, que escreveu o de Melisso entendido como matéria. Melisso, ao invés, afirmava o seu ser como infinito ou ilimitado, características que correspondem ao indeterminado da matéria. E aí, Tomás de Aquino escreve o seguinte: Melisso considerava o ente pela matéria. Argumentava-se, pois, sobre a unidade do ente, de que o ente não é gerado por algo anterior que propriamente convenha à matéria que é ingênita. Com efeito, ele arguiu assim: o que é gerado tem princípio, o ente não é gerado, logo não tem princípio. Ora, o que carece de princípio carece de fim, logo é infinito. E se é infinito, é imóvel, porque o infinito não tem algo fora de si, pelo qual é movido. E porque o finito convém à forma e o finito à matéria, Melisso, que considera o ente por parte da matéria, disse haver um ente infinito, como se lê então do comentário à metafísica de Aristóteles em Santo Tomás de Aquino. Voltando ao nosso texto. A assim chamada escola eleática está fora da investigação metafísica, sendo que dois membros aí, né, Xenófanes e Melisso, podem ser completamente ignorados, segundo Aristóteles, já que as suas opiniões foram, nas palavras de Aristóteles, rudimentares e ingênuas.
Aqui é interessante, né? O Giovanni Reale entende que esse tratamento de Aristóteles a Xenófares e a Melisso é indiscriminado e injusto até, né? O Giovanni Reale, em alguns pontos, ele bate no Aristóteles, digamos assim. Ele fala, olha, aqui o Aristóteles foi um pouco arrogante, talvez, né? Parmênides, porém, pareceu discursar com melhor entendimento, segundo Aristóteles, isto é, de modo mais inteligente. Usa-se, pois, tal raciocínio. O que é para além do ente é não ente. O que não é ente é considerada nada, ou seja, reputa digno de ser nada, onde estabelece que se segue por necessidade que o ente seja uno e qualquer coisa fora do ente seja nada. Com efeito, tal raciocínio foi dito mais claramente no livro 1 da Física de Aristóteles, claro. E eu li aqui Tomás de Aquino. No entanto, Parmênides, e mais uma vez lendo Tomás de Aquino, é coagido a seguir que os sentidos percebem e quis, com a sua posição, satisfazer ambas, a evidência dos sentidos e a razão. Por isso, disse que tudo é uno segundo a razão, mas múltiplo segundo os sentidos, e ao pôr a pluralidade por parte dos sentidos, pôs nas coisas a causa e o efeito do múltiplo, e por não considerar que a posição de seu raciocínio fosse oposta, pela qual concluía o que é além do uno é nada, dizia que aqueles unos o quente era ente, o outro, pois, que é para além do ente uno, o frio, dizia não ser ente, segundo a noção de verdade da coisa, mas o ente apenas existiria segundo a evidência dos sentidos. De qualquer modo, nisso, ele, né, o Parmênides, acaba se aproximando da verdade, como diz Tomás de Aquino, citando também o próprio Aristóteles. E Aristóteles, então, traz uma síntese aqui, mais ou menos assim, nas minhas palavras. Olha, primeiro ponto. Dos primeiros filósofos, nós entendemos que o primeiro princípio é corpóreo. Água, fogo e similares são corpos, com variações pequenas. Com variações pequenas, tais pensadores sempre vislumbraram aí a natureza material do princípio, com que Aristóteles está de acordo, mas falta algo nesse estudo das causas, né? E diz ainda, outros filósofos adicionaram algo a essa causa material, que seria a fonte do movimento. Uns sustentaram ser uma, outros afirmaram serem duas. Terceiro ponto aqui em conclusão. Os pitagóricos se referiram a dois princípios, mas há algo deles que lhes confere um mérito de peculiaridade. Eles acreditavam que não o limitado e o limitado fossem entidades separadas, mas que o próprio ilimitado e o próprio uno fossem a essência de todas as coisas. Eu acho que ficou confusa essa passagem. Deixa eu ver se eu transcrevi da maneira correta na minha resenha aqui. Eles se referiram a dois princípios. Deixa eu só encontrar essa passagem. Vai estar na página 56 e 57. Pera lá. Tchá, tchá, tchá. Os pitagóricos, embora igualmente se referissem a dois princípios, tá certo? Fizeram o seguinte acréscimo, que lhes é peculiar. Acreditavam não que o limitado e o limitado, então eles acreditavam, esse que meu aqui ficou estranho, peraí, acreditavam não que o limitado, eu inverti, acreditavam não que o limitado, pelo que eu peço desculpas, e o limitado fossem entidades separadas. Tarari, tarará, mas que o próprio ilimitado e o próprio uno fossem a essência de todas as coisas. Agora sim, vou ler mais uma vez. Então os pitagóricos se referiram a dois princípios, mas há algo deles que lhes confere um mérito de peculiaridade. Eles acreditavam não que o limitado e o ilimitado fossem entidades separadas, mas que o próprio ilimitado e o próprio uno fossem a essência de todas as coisas. Perfeito. Próximo ponto aqui, em conclusão. Os pitagóricos souberam discutir e definir o que das coisas, ou seja, a essência, embora com um procedimento ainda rudimentar, segundo Aristóteles. E no último ponto aqui em arremate, isso é tudo, portanto, o que pode ser aprendido com os primeiros filósofos e seus sucessores. Então, ele é um pouco crítico aqui com esse pessoal.
Na síntese de Giovanni Reale, para concluir então a nossa resenha, abre aspas, são claríssimas as razões pelas quais Aristóteles vê nos números pitagóricos tanto a causa material como a formal, duas causas, mas ao mesmo tempo é igualmente claro que as categorias da etiologia aristotélica, como outras vezes constatamos, inefavelmente, isto é, estruturalmente, condicionam um pensamento a que se aplicam. A nosso ver, os princípios dos pitagóricos estão ainda além dessa distinção da matéria-forma e, de resto, o próprio Aristóteles o confessa. Então aqui Giovanni Reale, mais uma vez, critica Aristóteles. E Tomás de Aquino diz, os pitagóricos adicionaram o que lhes era próprio à opinião dos outros. Primeiro, diziam que o uno, finito e infinito não eram certos acidentes de outra natureza, como a do fogo e a da terra, ou outras coisas semelhantes. Mas isso, que digo uno, finito e infinito, era a substância das mesmas coisas das quais se predicavam, e com isso concluíam que o número, que é constituído por unidades, era a substância de todas as coisas. Outros físicos, embora afirmassem que o uno e o finito ou o infinito, todavia atribuíram ser isso de alguma outra natureza, como acidentes que se atribuem ao sujeito, como ao fogo, à água ou a algo semelhante. Mas a conclusão deles não convinha, porque, embora a díade seja dupla, não é o mesmo ser o da díade e o do duplo, embora sejam o mesmo segundo a razão, como a definição é definido. Porém, fosse verdade o que eles disseram, seguir-se-ia que o múltiplo seria uno. Ocorre que o múltiplo primeiro existe no uno, como a díade no par e na dupla proporção. E assim, par e duplo são o mesmo, e igualmente qualquer coisa que coexista no duplo é a mesma que díade, pelo que duplo é a substância da díade. Isto ocorria com os pitagóricos. De fato, afirmavam muitos e diversos como se fossem uno. Diziam ser as propriedades numéricas, o mesmo com as propriedades das coisas naturais. E aqui encerro então a nossa análise do quinto ponto do livro 1. Eu sei que é um pouco difícil, aliás é bem difícil, né? Sobretudo pela falta de fonte direta dos pitagóricos, mas a gente tem que se esforçar e a gente tem que ir adiante. No próximo vídeo, então, ponto 6 do livro 1 da Metafísica de Aristóteles. Tchau, tchau.